a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram aterrorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenha o quê? Medo. Vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com quê? Com medo. Olha aqui para mim, meus irmãos. Estamos na Semana Santa, no final da Semana Santa, que representa a peregrinação, o caminho que Jesus passou para chegar na cruz. Sexta-feira foi o dia da crucificação. Jesus foi crucificado na sexta-feira. No sábado era Shabat, então houve silêncio. Os discípulos estavam temerosos, com medo, e também não podiam fazer absolutamente o quê? Nada. Era o dia do descanso. Mas no domingo, na viração de sábado para o domingo, 3 mulheres na madrugada foram até o túmulo e elas levaram óleos aromáticos, óleos que se usava para embalsamar. Se passava o óleo perfumado no corpo e na roupa da pessoa para que não cheirasse mal tão cedo. E elas foram lá levando bálsamo e óleos aromáticos para embalsamar Jesus. Mas quando chegaram lá, elas se lembraram: quem vai remover a pedra? Porque a pedra era muito grande. A Bíblia relata que a pedra que foi colocada na porta do túmulo, eram necessários vários homens para mover. Era uma pedra redonda que se rolava, e depois que ela era rolada, ela era colada com betume, com cola de madeira. Ela era untada toda para que ela ficasse fixa e não abrisse mais. E tinham 2 guardas que ficavam na porta do túmulo para não deixar ninguém entrar. Mas quando elas chegaram, a porta do túmulo já estava o quê? Aberta. E havia um jovem lá dentro, vestido de branco. Claramente já entendemos que em outros textos fala que era o anjo do Senhor que estava lá para receber aquelas mulheres. E quando elas viram o jovem já disse tudo: vocês vieram aqui procurar quem? Elas estavam procurando quem? Jesus. E ele disse: olha, vocês vieram procurar Jesus, mas ele não está aqui, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Avisa os discípulos, avisa Pedro que Jesus vai se encontrar com todos eles. Mas elas saíram de lá e ficaram com o quê? Com medo. Porque ninguém ouvia falar de ressurreição, de alguém que morreu e ressuscitou. Aquilo era algo extraordinário. Mas Jesus tinha anunciado que iria fazer, que ele iria ressuscitar e iria andar no meio deles. Pastor, o que significa a ressurreição de Jesus? É para nos fazer entender
que uma pessoa quando morre, ela vai ressuscitar em Cristo. Diga a glória a Deus. A morte não é o fim, meus irmãos. A morte para nós é o começo da eternidade. Nós estamos em uma fase temporária. Tudo que nós vivemos aqui, você pode ter certeza que vai durar por um tempo. Você que chegou aqui e está sofrendo, eu garanto a você, o seu sofrimento vai chegar ao fim, não vai durar para sempre. A luta que você está passando, ela vai acabar. As preocupações que nós temos, ela vai chegar ao fim. E quando nós morrermos, nós vamos abrir a porta da eternidade. E era o que Jesus mostrou. Que quando ele morresse e ele reaparecesse, ele estava dizendo, olha, do mesmo jeito que eu ressuscitei, então eu estou dizendo para vocês, existe vida após o quê? A morte. Se você não sabia, existe vida após a morte. E vida eterna, diga graças a Deus. E elas com medo, por um breve momento, não falavam o quê? Nada, né? Não disseram nada. Vamos continuar. 9. Jesus aparece para Maria Madalena. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro para quem? Da qual tinha expulsado 7. Vamos lá, gente, acompanha aqui comigo. Qual é o primeiro dia da semana? Quem sabe? Primeiro dia da semana é a segunda? Não, né? Você já vê pelo nome, segunda, segundo. Segunda é o segundo. O primeiro dia da semana é qual? Domingo. E qual é o último dia da semana? Sábado. O primeiro dia da semana é no domingo e o segundo dia da semana no sábado. No domingo cedinho, a primeira pessoa que viu Jesus foi Maria o quê? Madalena. E olha que interessante, né? A Bíblia fez questão de mencionar a qual foi liberta de 7 demônios. Isso aqui, esse relato, é para a gente refletir. Esse relato está dizendo assim: não importa a sua condição, não importa se você era uma pessoa rica, não importa se você tinha estudo, não importa se você chegou na igreja já com a vida abençoada. O que é preciso para ver Jesus? Primeiramente, ela estava lá, diga a glória a Deus. Ela estava lá esperando. As outras mulheres já tinham saído do túmulo, mas Maria Madalena ficou. E ela ficou aguardando. Ela estava esperando ver Jesus. Ela tinha fé que Jesus tinha ressuscitado. E ela ficou esperando. Por isso que Jesus apareceu para ela. E o que isso quer dizer? Meus irmãos, Jesus vai aparecer para todo aquele que crê. Diga graças a Deus. Independente se a pessoa está carregada de demônios, independente se a pessoa está com a vida perturbada, se ela ainda está nos vícios, se a vida dela está destruída, e ela mesmo diga e se considere: pastor, eu não me considero digno de ver Jesus na minha vida. Mas se você crê que você pode vê-lo, ele vai aparecer para você. E para outros que se achavam os melhores. E é isso que você tem que entender. Pastor, por que Jesus não apareceu para todo mundo? Não é uma boa pergunta? Se Jesus queria que todo mundo soubesse que ele ressuscitou, por que ele não apareceu para todo mundo? Por que ele não apareceu para os fariseus? Porque os fariseus não se importavam em vê-lo. Jesus só aparece para quem quer, diga a glória a Deus.
Jesus só aparece para quem o busca. Jesus apareceu para os seus discípulos, Jesus apareceu para os apóstolos, apareceu para Maria Madalena, porque ela estava o buscando, o procurando, com sede, com olhos aromáticos, porque ela queria reencontrá-lo. O desejo ardente que havia no coração de Maria Madalena fez ela ser a primeira a vê-lo. Então eu sei que existem pessoas aqui, que talvez está sendo um dos últimos a chegar na igreja, mas talvez seja o primeiro a ver. Talvez você foi o último a se converter, mas você vai ser o primeiro a ver. Talvez você é o mais desprezado na sua casa, talvez você não tem valor, talvez as pessoas não olham para nós com nenhum respeito, com nenhum carinho, mas se há dentro de mim, se há dentro de você um desejo de conhecer Jesus, de ver Jesus, de recebê-lo em sua vida, Ele vai se mostrar para você. Diga a glória a Deus. Ele vai aparecer na sua vida. Ele vai aparecer na sua vida. E o texto continua dizendo, não onde paramos? 10. E partindo ela foi anunciá-lo aquele, tendo sido companheiro de Jesus, estava triste e o quê? E choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não o crê. Não o quê? Olha aqui para mim, meus irmãos. Os discípulos, os apóstolos, não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Talvez você não sabia disso. Por um momento, os próprios apóstolos não acreditaram. Por que não acreditaram? Porque era uma mulher que tinha visto. E uma mulher que tinha tido 7 o quê? Demônios. Quando ela falou, acredito eu, nos leva a entender que os discípulos pensaram assim, pera lá, Jesus apareceu para quem? Para ela primeiro? E não apareceu para nós? Que estamos o quê? Assim? Tem até pastor que pensa assim, né? Jesus vai aparecer primeiro para mim do que para a vovó da igreja. Jesus vai aparecer primeiro para o bispo do que para o irmãozinho da igreja. Jesus vai aparecer primeiro para o suposto apóstolo do que para o irmãozinho que está preso, do que para a irmãzinha que está na prisão. Jesus vai aparecer primeiro para o crente próspero do que para a pessoa que está no leito de dor, chorando, internado entre a vida e a morte, dizendo, Jesus, aparece para mim antes de eu morrer. Pessoas que talvez não têm valor nenhum, mas no seu último suspiro disse, Jesus, recebe a minha vida no teu reino. Não foi o que aconteceu com aquele que foi crucificado? Ele viveu uma vida toda de destruição. Haviam ladrões ao lado de Jesus, haviam homens condenados pelos seus reais pecados, crucificados, um à direita e um à sua esquerda, e um olhou para Jesus e disse, Jesus, você não fez nada para estar aí, eu cometi pecado, mas quando entrar no seu reino, lembra de mim. Ele queria ser lembrado, não se considerava digno de ser salvo, não se considerava digno. Mas Jesus olhou para ele e disse o quê? Ainda hoje estarás com quem? Comigo no paraíso. Diga a glória a Deus. Todo aquele que busca a Deus o encontra. Se você procurar, se você pedir, se você orar, se você clamar, se você se dedicar a Deus, você vai encontrá-lo na sua vida. Amém? Você vai se encontrar com Ele. E aí continua dizendo,
Jesus aparece a 2 discípulos. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles e anunciaram aos demais, mas também esses 2, eles não deram o quê? Meu Deus do céu! Quanta incredulidade! E isso em questão de 3 dias, né? Nós estamos anunciando ao povo há anos que Jesus está voltando. Estamos mostrando com sinais, com milagres, com poderes, com acontecimentos. Você e eu, olha aqui para mim, meus irmãos, nós estamos observando todos os dias a palavra de Deus se cumprindo diariamente, dia após dia, as profecias estão se cumprindo. Guerras, rumores de guerra, terremotos, mudanças climáticas, a marca da besta, a união dos povos. Antes nós tínhamos 2 documentos, sim ou não? RG e o quê? E agora? Você sabe como está ficando agora? Agora vai ser só o quê? O CPF. Amanhã o seu CPF provavelmente vai se tornar em um código de barra, se você não sabe disso. E depois de amanhã vai se tornar em um chip implantado na sua pele. E amanhã, futuramente, os governos vão se reunir e vão dizer assim: vamos fazer uma única nota para acabar com essa bagunça? Já não vai ser mais dólar, real, euro, bolivar. Agora vai ser uma nota única, uma nota universal. E só vai poder usar quem tiver a marca. Não estamos distantes. Os homens estão indo à lua, a tecnologia está desenvolvendo. Já existem clonagem, já existe tanta coisa que nós que estamos vivendo não estamos preocupados com nada disso. Hoje as pessoas estão preocupadas com qual roupa que o artista usou, com o final da novela. As pessoas estão preocupadas com cada bobagem, com cada besteira, perdendo o seu tempo, e os sinais estão aí, dia após dia, demonstrando que a vinda de Jesus está próxima, e você e eu devemos estar atentos, com a nossa lamparina acesa. Pastor, o que é a lamparina acesa? É estar vigilante. Vigilante com a sua salvação, com a sua vida com Deus, com a sua comunhão, como você tem andado, como você tem se comportado, como você tem levado sua vida. Se você está fazendo coisa errada, você tem que se consertar, porque Jesus virá como um relâmpago, meu irmão. E digo a vocês, Ele já está voltando. Desde o princípio, Jesus já está voltando. Você não vê as notícias aí todo dia? Fulano se acidentou e morreu. Quem vê notícia assim? Jesus voltou para ele. O marido matou a esposa. Quem viu notícia assim? A facada. Jesus voltou para ela. Fulano morreu na fila do hospital. Quem viu notícia assim? Jesus voltou para ela. Covid matou não sei quantas mil pessoas. Jesus voltou para todos eles. E Jesus está voltando. Olha para o lado aí, meus irmãos, olha para o lado aí. Talvez amanhã você não vai ver alguma dessas pessoas. Talvez domingo que vem você não vai ver alguma dessas pessoas. E talvez seja porque vai estar trabalhando, ou porque faltou, ou porque perdeu a hora, ou porque Jesus o quê? Voltou para ela. Jesus já voltou para muitos. Por isso eu digo a vocês, vigia.
E olha, se aqueles que viram os milagres, eu quero que você pense aqui comigo, se aqueles que viram Jesus pessoalmente, se aqueles que viram Jesus andar sobre as águas, se aqueles que viram um paralítico de nascença voltar a andar, alguém que você conheceu que a vida toda era paralítico, e Jesus fala, levanta e anda, o cabra levanta e anda. Se Jesus vai na casa de uma pessoa e fala assim, ô Lázaro, sai para fora, o cabra está morto há 4 dias, ele sai de lá inteiro sem feder a nada. Aí Jesus diz, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. O que eles fizeram? Acreditaram ou desacreditaram? Desacreditaram. Se esses que viram tudo isso agiram com incredulidade, imagina a gente. Imagina o povo hoje. Hoje o povo anda desacreditado. Hoje as pessoas andam desacreditadas que Jesus é a ressurreição e a vida. Devemos tomar cuidado, meus irmãos. Diga graças a Deus. E aí termina dizendo, a ordem para a evangelização. Finalmente Jesus apareceu para quem? Aos 11. Por que 11? Por que não 12? Diga assim, porque o sem vergonho, diga assim, o sem vergonho já não estava lá. O Judas, diga graças a Deus. Jesus apareceu para os 11. Quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do quê? De coração, porque não deram crédito ao que os tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Quem, porém, não crer será o quê? Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Curados. Diga glória a Deus. A palavra de Jesus ao aparecer aos seus discípulos foi essa: evangeliza. Evangeliza. Se você crê que Jesus é a ressurreição, é a vida, esse é o recado que ele dá hoje, no dia da ressurreição. Fale dele às pessoas, fale dele para a sua família, fale de Jesus para os seus amigos, diga que ele é a ressurreição e a vida, e que se eles buscarem a Deus, eles serão curados e verão sinais e prodígios e maravilhas sendo feitos na vida de cada um deles. Diga graças a Deus. Porque são muitas as pessoas que estão sofrendo. São muitas as pessoas que estão precisando de Deus em suas vidas. E o meu Deus é poderoso para salvar, para libertar e transformar a todos aqueles que creem. Digam graças a Deus. Você crê que Deus é a ressurreição e a vida? Fique de pé, meus irmãos. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Olha aqui para mim, meus amados. Se Jesus diz que a Santa Ceia, o sangue de Cristo, é para a remissão de pecados, é para que o pecado seja removido, então quer dizer que a Santa Ceia é para pecador ou é para quem não peca?
Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Quando Jesus serviu a Santa Ceia aos seus discípulos, foi antes da sua morte. Jesus ainda estava vivo. Os discípulos tinham incredulidade? Mas eles eram incrédulos na questão da ressurreição, mas participaram da Santa Ceia. Você sabe por que os pastores impedem as pessoas de participar da Santa Ceia? Ou existem igrejas que dizem assim: você não pode participar da Santa Ceia, você só pode participar se você for membro antigo, você só pode participar da Santa Ceia. Tem igreja que diz que você só pode participar da Santa Ceia se você for dizimista. Você só pode participar da Santa Ceia depois que você se batizar. Eles criam todos esses ritos. Sabe o que a Bíblia diz? Hipócritas, vocês não entram no céu e não deixam as pessoas entrar. Colocam fardos que eles mesmos não carregam com um dedo. Está escrito na Bíblia. A Santa Ceia é para todos aqueles que têm pecado. É para todos aqueles que ainda têm incredulidade, que duvidam, que ainda não conhecem a Deus, que estão doentes, que estão oprimidos, porque a Santa Ceia é para remir, é para lavar, é para perdoar os seus pecados. Diga graças a Deus. Você chega aqui do jeito que você entrou, mas você vai sair daqui transformado, se assim você crê. Então eu quero que todos participem da ceia do Senhor. E o meu Deus vai fazer você viver em novidade de vida. Diga graças a Deus. Feche os seus olhos, meus irmãos. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu te peço. Abençoe e consagra este pão e este cálice.